Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. No episódio dessa semana, eu vou conversar com o Rafael Della Torre, gerente de operações e inteligência de pessoas na Embraer, também conhecido como meu candidato. Eu que facilitei a sua transição para lá, fico bastante feliz de finalmente a gente conseguir bater um papo, não só sobre alguns dos desafios que você tem lá, mas sobre a sua carreira como um todo. Rafa, obrigado pelo seu tempo. Pô, obrigado, Edu. Adorei o convite, cara. Eu vou começar do jeito que eu sempre gosto, Rafa, que é contando a tua história, principalmente o começo da tua história. Como é que foi a tua entrada na área de recursos humanos? Você é formado em quê? Conta pra gente como é que foi esse início de carreira. Bom, legal, Edu. Vamos lá. Sou formado em administração pelo Mackenzie, né? Comecei lá atrás, né? Pô, é bacana falar, né? Já vai fazer quase 20 anos que eu comecei a trabalhar. Eu comecei no programa de estágio lá da Whirlpool, que a gente chamava Multibras, né? Para quem não conhecia, donas da marca Brastemp e Consul na época lá. Comecei na área de infraestrutura, lá chamava lá atrás essa área nossa de inteligência, operações, né? Na época eu conheci a Whirlpool lá como infraestrutura. Comecei no programa de estágio lá, né? Fiquei 2 anos no programa, rodei aí todas as áreas, né? Conheci muito dos sistemas, né? Minha chefe na época era era key user do SAP, me ensinou todos os caminhos ali dentro da plataforma e eu fui aprendendo e fui efetivado lá. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em São Bernardo, trabalhei 4 anos em Joinville, né? Liderei áreas de remuneração, na área de operações também, e foram 7 anos de história na Whirlpool, onde foi basicamente a minha escola, né? Tudo que eu tenho, né, de bagagem aí hoje profissional, né, os conceitos, né? E eu acho que o mais importante é aquele primar pelo processo, pelos indicadores, pelos dados, que eu acho que isso foi internamente foi construindo no começo da minha carreira, né? De lá eu fui trabalhar na Bung, trabalhei 4 anos na Bung também, responsável de orçamento, indicadores, né? Na época que a Bung estava se estruturando a holding lá em 2012. Foram 4 anos também de muito aprendizado, fui conhecer esse Brasil enorme que a gente tem aí, Rondonópolis, fui para o Nordeste, fui para o Sul também. A gente fez um trabalho muito grande aí de trazer indicadores para as pontas, né? Falar de dados de RH, trazer essa parte de informações ali, tornar o RH estratégico nas pontas, né? Muito forte também investimento de sistemas, aprendi muito ali, também trabalhei, né, em diversas implantações na época ali da SAP globalmente, né? Tive passagens também aí por uma seguradora, onde lá eu cuidava da parte de sistemas, de remuneração, operações de RH, uma estrutura muito menor, mas também que foi uma bagagem interessante para mim ali, né? Fui para a Sky, trabalhei na Sky 2 anos também, uma posição aí Latinoamérica, muito focado em remuneração, mas com viés também já de controles, indicadores, olhando aí oportunidades de savings dentro das estruturas, um trabalho grande aí de reformulação de cargos e salários. Benefícios era muito forte, eu lembro que aquele estava no hype, benefícios flexíveis, então também aprendi muito lá. Fui para a Ultracargo, tive uma passagem rápida na Ultracargo no momento aí de transição que estava. Trabalhei na HDI, muito forte em remuneração, indicadores, até eu chegar no processo aí da Embraer, onde tive vários desafios para entrar aqui, né? Acho que a Embraer, eu brinco que foi ali um divisor de águas na minha carreira, porque de fato eu tive muito trabalho, né? Muitos projetos, acho que coisas assim, uma magnitude do tamanho que a Embraer tem, né? A gente entrou com um desafio muito grande aí de reformular processos, transformar de forma digitalmente a área de folha de pagamento, né, a parte de operações de RH, trazer os conceitos de indicadores, né, colocar o RH na mesa para discutir aí com a engenharia. Embraer hoje tem quantas pessoas no mundo e o teu trabalho impacta diretamente todas elas ou não? Exatamente. Hoje a Embraer tem 22 mil funcionários, a gente tem aqui no Brasil 19, 20 mil funcionários, uns 1.000 e poucos nos Estados Unidos, quase 2 mil nos Estados Unidos, mais um pedaço aí na Europa, uns 500 funcionários espalhados aí em diversos países, com diversas culturas, né? Europa, a Ásia, né? China e Singapura tem uma operação grande lá. E, de fato, eu estou responsável aí pela folha de pagamento aqui do Brasil, que é um desafio, né? Acho que... Por si só? Exatamente. Acho que eu brinco que cada dia é uma surpresa, né? A gente, assim, acorda com alguma legislação nova, com algum desenvolvimento, com algum ponto aí que o governo, ou o mercado, ou, enfim, os sistemas trazem para a gente aí de soluções, mas, de fato, também olho globalmente a parte de indicadores, né? A gente tem olhado aí
dashboards, tem criado aí uma série de soluções aí que atendam globalmente e melhora a experiência aí dos nossos gestores e funcionários, né? A gente tem, como eu falei, teve um projeto grande de atualizações dos nossos sistemas aqui de gestão de folha, né? Então hoje a gente tem aí uma espinha dorsal que olha globalmente esses 22 mil funcionários e cada um tem a sua especificidade de cálculo de folha na sua localidade. Mas cada um, quando falar de estrutura, de controles e sistemas de RH, hoje a gente tem isso unificado dentro do SAP aqui na Em linhas Embraer. gerais, Rafael, desde que você começou na tua carreira ali, quase 20 anos para cá, quais foram as principais mudanças que você viu acontecendo na sua área de atuação? Mudanças que você diz não só em termos de conceito, mas em termos práticos. O que tinha anteriormente que hoje talvez não tem, e talvez o que você sonhava lá atrás e que hoje tem? Olha, Edu, assim, uma boa pergunta, de fato. Eu arrisco a dizer que lá atrás a gente não tomava tantas decisões baseadas em dados. A gente tinha muito feeling das pessoas, muito que era a vivência de processo, a experiência da pessoa. O processo ficava na pessoa, não no processo. Exato. Eu acho que hoje em dia a gente mudou um pouco essa chave. Eu acho que hoje as empresas exigem os dados para tomarem as decisões e efetivamente o RH tem sido importante nisso, né? Eu acho que a gente tem olhado aí métricas de performance, potencial, dados demográficos para entender, né, qual que é a melhor, onde está localizada a nossa população, aonde a gente consegue reter as pessoas, qual é o tipo de profissional que a gente espera. E eu acho que a tomada de decisões em dados tem ajudado a balizar algumas decisões melhores, né? Eu acho que quando você vai aí para um comitê executivo, falar, olha, o mercado pratica isso, é um peso, é um fator, mas eu acho que você precisa olhar internamente também. Acho que você precisa contar uma história, né? Eu brinco na nossa área que a gente tem que tomar uma decisão baseada em dados de 3 anos atrás. Eu acho que a gente tem que ter 36 meses para a gente tomar uma decisão coesa. Por que isso? Porque Para ter uma margem maior ou para você enxergar o histórico, possíveis tendências? Olha, Edu, eu não sou estatístico, mas eu gosto de tentar mitigar o meu desvio padrão das minhas amostras. Eu acho que a gente precisa, de certa forma, olhar um horizonte grande para a gente ter, de fato, um caminho a percorrer baseado no histórico, que você vai ter que ter um comportamento da sua amostra. Talvez no ano 1 o turnover A foi maior, no ano 2 o turnover B foi menor. Eu acho que você precisa tentar mitigar isso. Tudo bem, hoje você tem sistemas, plataformas que fazem isso muito mais rápido, de muito mais anos. Mas eu acho que 3 anos numa amostra brasileira é um longuíssimo prazo. A gente passou muitas mudanças, a gente teve diversos governos, a gente sofreu a Covid, né? Então tudo isso aí mexeu com a nossa amostra. Então eu acho que agora 3 anos aqui a gente está num comportamento normal. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu acho que isso ajuda a tomar decisões em recrutamento, em remuneração, né? Em operações, né? E eu acho que o comportamento que está fazendo a gente ter uma visão diferente é a simplificação. É um dogma hoje na Embraer simplificar, né? Mas eu acho que a gente tem que ser simples. Sim. Eu acho que isso ajuda a tomar as decisões. É o design, né? O design, ele é simples, né? A gente tem que ser fluido, né? Acho que os processos hoje, né, principalmente na área de operações, ele tem que tornar a vida do funcionário mais simples e tem que tornar também a experiência do gestor ali que tem 100 pessoas embaixo, no nosso aqui ambiente Embraer, pensando num supervisor de fábrica ali que tem 50, 60 pessoas ali debaixo dele, ele tem que tomar decisão rápido, porque isso pode ser o fator decisivo aí na entrega ou não de uma aeronave. E a gente está falando do impacto, isso é enorme na nossa estrutura, na nossa receita, na nossa empresa, né? E obviamente que isso vai respicar em outras empresas. Você olha isso, né? A Embraer é uma cadeia, né? Então acho que eu acho que a tomada de decisões em dados vem evoluindo ao longo do tempo. E eu acho que isso é crucial para o nosso processo. Rafa, quem está vendo a gente e está ouvindo nem sempre vai ter todos os recursos que a Embraer tem. Então tem muitos colegas seus que eles falam, putz, é fácil fazer isso numa empresa gigante. Na verdade é mais difícil, a gente sabe, né? Mas, por exemplo, hoje, para os teus colegas que têm talvez só um Excel, que tipo de dado que ele tem que ter para ter um pouco dessa tua visão de 3 anos para trás? Olha, Edu, eu acho que assim, o meio ele vai chegar no final, mas eu acho que você tem que ter uma fundação, né? Eu acho que quando eu comecei na Embraer, eu acho que o trabalho, e de novo, na Embraer, em outros lugares que eu passei, eu sempre
tive o cuidado de rever base, de rever as informações, fazer um nivelamento cultural de conceitos. Eu acho que isso qualquer um pode fazer em qualquer lugar. Ele tem que sentar e assim, você tem segurança na informação que você está trabalhando? Como você checa se essa informação está correta? Fez esse trabalho? Bacana, você tem um checkpoint aí feito. Qual é o segundo conceito? Vamos nivelar o conceito? O que é turnover para você, Tu? O que é turnover para mim? O que é turnover para você? Eu acho que você tem que ter esse conceito também mitigado. Acho que todo mundo precisa ter nivelado aí os conceitos, as premissas, para você ir discutir onde você quer chegar. Se você não fizer essa fundação aqui, nada que você construir, seja numa plataforma de Power BI, seja no SAP, seja na Oracle, seja onde for, vai ter consistência. Eu acho que você precisa construir a sua fundação para você conseguir caminhar no passo. E eu acho que isso qualquer um pode fazer. E é um trabalho assim que tem que estar intrínseco nos processos, principalmente de folha de pagamento, das áreas que detêm os conhecimentos aí de potencial, performance, remuneração tem que estar confortável aí com as premissas de mercado. Então, é esse nivelamento de conceito que eu acho chave para a gente caminhar. E aí, assim, se você vai fazer no Excel, no Power BI, aí é o caminho que você vai escolher. É o que é mais conveniente para você, o que cabe no seu orçamento, né? Se você tem condições, né? Começa pelo Excel. Eu acho que ele vai te ajudar a criar um business case. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui trabalhou em empresas como Whirlpool, Bung, ali que tem ali, ou o mercado aí esse mercado industrial ali, tem que ter muito business case para validar uma proposta financeira. Sim. Né? Não vai sair assim, ó, esse investimento aqui de 1 milhão vai sair da noite para o dia. Acho que você precisa construir aí o teu caminho para chegar lá e falar, ó, agora está automatizado, agora está nesse caminho aqui para a gente avançar. No começo dessa nossa conversa, você falou que você criou um sistema global, né? Quais são os indicadores que se repetem em todas as localidades? Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia. Você tem ali os indicadores que são os mesmos nesses lugares? Olha, Edu, eu acho que assim, a gente colocou todo mundo numa mesma estrutura organizacional. E aí eu volto naquela primeira discussão, né? O que é headcount para você? Tá. Então, a gente pegou indicadores muito simples, assim, headcount, posicionamento na faixa, treinamento, entradas, saídas, turnover. São coisas que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, todo mundo tem o mesmo conceito, né? E eu acho que esse é um caminho para você começar a estruturar as coisas. Você precisa olhar a tua estrutura organizacional, né? Você tem que ter claro aí que os teus processos no Brasil, né, podem ser diferentes dos Estados Unidos, né? A linha de fluxo, quem aprova, quem participa, como é o processo de admissão no Brasil, certamente não vai ser igual na Europa, não vai ser exatamente igual nos Estados Unidos. Mas eu acho que a grande sacada é você colocar todo mundo no mesmo conceito. É você difundir esses dados aqui e permitir que os gestores lá de fora e os RHs lá de fora consigam acessar essas informações. A democratização dos dados, eu acho que é um caminho importantíssimo aí para você chegar lá nesses conceitos, né? Lá em Embraer aqui, a gente hoje permite que 100% dos líderes tenham dentro da plataforma de gestão o acesso à informação da sua equipe, né? É um relatório simples que talvez, olha, ele não faça projeções estatísticas. Não faz. Mas o cara sabe qual é o headcount dele. Ele sabe quem saiu, quando saiu, como está o posicionamento na faixa, né? Ele sabe onde... Isso está disponível para ele a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Ele vai entrar dentro da plataforma dele hoje, do sistema da SAP, né, numa Embraer, que a gente chama aqui, e ele vai acessar lá a informação do headcount dele, vai extrair uma lista de funcionários, ele sabe em que turno que o cara está, onde que ele está, em que país, qual o cargo, qual o salário. Acho que isso é o básico, aquela fundação que eu falei. E aí, assim, amadureceu isso, aí a gente caminha por projeções, discussões, né? Eu acho que o caminho do People Analytics, aí, que também eu estou há 20 anos trabalhando com isso, é um caminho muito vasto, né? A gente tem aí basicamente os 4 steps lá, né? De análise descritiva, prescritiva, enfim, tem todo esse caminho aí. Mas eu acho que o salto ali do descritivo, que é você olhar o que você tem de dado, para começar a fazer a projeção, é que nem quando você sai do 8 para o 9. É marginal a percepção disso, mas é muito trabalho. É muito trabalho que você tem que fazer, entendeu? Então eu acho que democratizar os dados é um caminho aí que eu acho que a gente precisa fazer no longo prazo. Quando você fala desse letramento
dos indicadores, nesse caso específico que você trouxe, tinha muita diferença de conceito, por exemplo, da América Latina para a Ásia, Olha, do europeu para o americano ou não? eu Foi relativamente simples. vou resgatar mais o passado, tá, Edu? Assim, e aí eu vou trazer exemplos de outros lugares que eu trabalhei. Sim. Eu lembro que, né, eu trabalhei numa empresa do agronegócio aí que a gente tinha conceitos diferentes dentro do próprio negócio. Tá. Eu passei um mês, Edu, explicando para os RHs que o turnover a gente calculava assim, que o headcount a gente apurava com esses conceitos. Parece simples, mas ele foi chave para a gente fazer as coisas funcionarem. E assim, não tem problema, você pode ter conceitos diferentes. Você pode até adotar um headcount diferente para o teu negócio, para a tua subdivisão. Mas quando você for reportar para o mercado, você for reportar para a matriz, você precisa nivelar o conceito. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar as particularidades de cada localidade, de cada país, de cada região. Mas eu acho que em algum momento você precisa tomar decisão e ter um patrocínio da liderança, do tipo, olha, cara, a gente vai olhar headcount assim. Se você pode ter seu controle paralelo, mas você precisa olhar o headcount assim quando eu pedir informação. E eu acho que isso é um trabalho que tem que ser construído. E eu vi isso assim no agronegócio, eu vi TV por assinatura. Na Embraer eu acho que eu sofri menos, porque a gente já vem trabalhando isso e é um mercado muito regulado. Mas outras passagens que eu tive, eu passei semanas, diria meses, conversando com a matriz, conversando internamente, discutindo esse conceito. Educando, de fato. Exatamente. Né? Exatamente. E trazendo gestores para essa decisão, porque às vezes o cara confundia o turnover voluntário com involuntário, né? Ele sabia se o headcount contava aprendiz, se não contava. Parece simples, a gente está discutindo aqui uma coisa muito grande, mas o simples da área de indicadores pode mudar uma decisão global. Exatamente, porque 4.9 não é 5, né? Exato. E aí você tem uma série de ferramentas corporativas que estão diretamente ligados a esse décimo que tem entre o 4.9 e o 5. Exatamente, Edu. Né? Rafa, você começou a dar uma introdução sobre um tema que eu sei que está muito ligado ao seu dia a dia e principalmente a área em que você trabalha, que é a tecnologia. Né? Você falou que você trabalha com People Analytics há 20 anos, é mais ou menos o tempo que eu tenho de carreira, e eu também trabalhava com isso, só que era outro nome. Né? Basicamente, o que nós tínhamos? Excel para o básico, Access ali que conseguia fazer coisas interessantes, e quem era muito bom ali usava algum tipo de programação, mas era muito distante de quem estava na área de negócio, já ia mais para uma área de programação. Hoje, como é que você vê a influência da tecnologia em operações? Pegando ali tudo que todo mundo sonha versus o que você realmente vê que está funcionando. Nossa, Edu, acho que eu poderia ficar uma hora falando sobre isso. Mas assim. Fica à vontade, porque todos os nossos convidados e todo o meu posicionamento é que existe uma venda de sonho muito grande hoje. Mas existe uma prática irreal. Por exemplo, quando a gente começou a conversar lá em 2021 ou 2022, eu já não me lembro, estava se solidificando o conceito de analytics. Desde 2019 ali. Cara, tá funcionando hoje. E aí já se vem com todo esse hype da IA. A gente sabe que não é democratizado, cara. Primeiro que o Brasil ele é gigante. Então, assim, pra gente ver funcionando isso numa empresa média, ou mesmo numa empresa pequena, com um histórico, vai ser muito difícil. Mas o que eu acho importante é ter a sua visão, porque, querendo ou não, você tá surfando uma onda, você tá tendo realizações que possivelmente vão pautar as outras empresas. Então, querendo ou não, você acaba sendo ali uma referência dentro desse tema. Né? Então, cara, queria ouvir você. Vamos lá, Edu. Eu vou me basear na minha resposta em 3 pilares, assim, acho que em pessoas, processos e sistemas. Né? Eu acho que assim, é um conjunto que eu gosto de fazer muito uma analogia assim, com esportes. Assim, né? Eu acho que nem sempre você ter craques no time forma um time vencedor. Às vezes você pode ter um time vencedor com alguns craques. Então eu acho que essa composição é importante. Né? Eu acho que você precisa, no primeiro momento, entender e mapear os teus potenciais, entender o teu time, ver o que você tem de potencial dentro disso. Eu acho que a Analytics não é você pegar várias pessoas de RH e colocar ali que são boas de Excel para construir uma coisa. Eu acho que você tem que fazer uma mistura. Eu, por exemplo, no time trouxe pessoas que trabalham na Bolsa de Valores,
pessoas que nunca trabalharam no RH, e eu acho que eles têm que ter esse poder de influência e trazer uma perspectiva de visão diferente. Então, da ótica de pessoas, você precisa trabalhar com pessoas com capacidade de informações, de desenhos e essa parte aí de sistemas e construção de coisas robustas, mas que tem uma visão de mercados diferentes, porque ela vai te ajudar a desafiar isso da melhor forma possível. O segundo pilar, processos. Você tem que ter um trabalho de revisar o processo. Eu acho que nesses 3 anos que a gente está aqui, a gente deu um go live aí no nosso projeto de Folha Global, a gente teve que rever processos. A gente teve que rever processos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, para tentar adequar e tornar mais standard possível a solução para permitir que o sistema não sofresse tantas customizações. Na área de operações, quanto mais standard você for, melhor. Sabe por quê? Porque você consegue ser alinhado com o mercado, você consegue ter prática, você consegue ter benchmark, né? Acho que você, qual o tamanho do span de atendimento do meu time em comparação com outros players do mercado? Você tem que ter mas é que, aqui eu faço o processo desse jeito, então aí é difícil comparar. Então, se você for mais standard possível, você consegue se comparar no mercado. Mas você precisa ser simples. Lembra que eu falei lá no começo da conversa? Eu acho que a gente tem que trazer simplicidade, né? E a simplicidade para o processo é tornar o gestor participativo, né? É tornar o RH um facilitador e pensar a melhor experiência para o funcionário. Eu acho que, assim, para o funcionário, para o gestor, que ele vá tornar o processo do RH, né? Não que o RH não tem que ser estratégico, o RH tem que dedicar tempo na estratégia. No que é simples, no que é transacional, ele tem que fazer com qualidade, com consistência e rápido. Para tirar o gestor lá da operação 1 hora apontando horas no banco, é 1 hora que ele não está produzindo lá. Alguém está, na cadeia de produção, alguém está sendo perdido. E no sistema, eu acho que assim, você precisa testar. Pode ser que você vá construir várias coisas, que você fale assim, olha, eu testei esse sistema, eu testei esse controle, eu montei esse indicador, eu montei esse painel. Não deu certo, não deu certo. É tentativa e erro em alguns momentos. Você precisa ver o que vai ter mais aderência à sua população. A gente já tentou muitas coisas na Embraer, né? Não acertamos de primeira. A gente tem um caminho aí de 3 anos de trabalho, onde a gente agora a gente conseguiu entender qual é o caminho que a gente vai percorrer, que alvos que a gente tem que ter de trabalho, quem a gente participa, né? A gente pensou em criar painéis super sofisticados para o gestor, mas o cara tem dúvida do que é o headcount. Então vamos voltar para o básico, vamos trabalhar a democratização dos dados, mas caminhando aí com uma consistência onde a gente vai chegar lá. Eu acho que tudo isso em conjunto propicia você começar isso. Eu acho que quando a gente começou lá atrás, há 20 anos, não chamava People Analyst, chamava indicadores. Análise de dados. Análise de dados, Business Intelligence, alguma coisa nesse sentido aí, que algumas áreas tinham para tentar trabalhar isso. A área de vendas sempre teve isso. Inteligência de mercado, marketing, né? Sempre teve isso. Só que era com outros objetivos, mas a mecânica é a mesma. Então, por exemplo, quando começou a surgir Analytics voltado para a área de recursos humanos, eu falei, gente, eu já fazia isso aí há 15 anos atrás. Só que a visão era outra, né? E aí, nessa época, qual era o grande desafio das empresas? Ter os dados. Isso. E aí, Edu, é um pouco que eu falo assim, todo mundo pergunta assim, mas, nossa, conta um pouco como é que era, vou entrar um painel aqui, ele já vai gerar... Cara, não é assim. A gente começou do básico, e de novo, assim, montar um relatório, montar uma tabela. Muitas empresas, quando falam assim, eu quero ter um People Analytics, eu quero ter um relatório, às vezes sintético do time ali, uma tabela, um painel, que eu consiga mensurar alguns indicadores, seja para pagamento de um PLR, seja para alguma coisa de auditoria. Eu acho que você tem que... Eu acho que o primeiro passo para você trabalhar analítica é aquilo que eu falei lá atrás também. É ter uma base histórica. É você se comparar com você mesmo. Como eu estou com o turnover nos últimos 3 anos? Eu estou suficientemente aderente à minha proposta? Vamos olhar o mercado? Quando você vai olhar o mercado, você vai falar assim, mas a Petrobras tem 100 mil funcionários, a empresa tal tem 1000 funcionários, esse mercado aqui não se compara comigo. Quando você vai olhar o mercado, você também tem que estar com a mente aberta para ver assim, o que eu miro? O que eu quero me comparar? E eu acho também que você, em algum momento, precisa tomar algumas decisões assim, de ter metas. Porque eu acho, cara, assim, ter indicadores por ter é apenas uma observação visual. Se você não tem uma meta, nem se comparar com você mesmo ser melhor que o ano anterior, também eu acho que você está errado aí na sua construção e da sua área de analytics. Então, como eu falei, tem que ter a consciência dos dados,
precisa ter sistemas robustos. E de novo, pode ser um Excel robusto. Sim. Né? Tem que ter Até 100 mil linhas funciona. Pô, exato, né? Tem que ter um processo que você consiga mensurar ele, né? De novo, acho que tem que ter um trabalho de fazer um CIPOC aí, fazer um VSM do seu processo. E de novo, é back to the base, assim, estuda, analisa, vê o que você acha legal. E olhar as pessoas. Tem que também ter a qualidade, assim, mas Rafael, você quer que eu transforme todo mundo da equipe? Não! Eu acho que você tem que ter pessoas com criticidade, eu acho que você tem que ter discussões diferentes, trocar, rodar as pessoas também. É super importante também você ter uma parceria de ter outras áreas do RH discutindo dos números com você. Né? Eu acho que o BP também é um cara que ele está no negócio, ele tem a noção e a temperatura do que está pegando. Às vezes turnover numa área que o turnover é 2%, não é a discussão. Ao passo que outra área que tem 15%, é a pauta da vez. Essa área que pode ser orçamento, pode ser vagas em aberto, tempo de fechamento de vaga. Você também tem que capturar aí qual que é a necessidade do seu cliente e tentar construir alguma coisa. Né? Eu falo assim, os restaurantes, cada um tem a sua especialidade. Aquele que é uma churrascaria, sushi e pizzaria, pode ser que faça as coisas boas, mas não vai ser o melhor em cada. De novo, qual que é a sua necessidade? É você comer bem naquele dia lá, alguma coisa, né? Ou você, quero comer o melhor sushi. Então você vai ter que fazer o melhor dashboard de indicadores para aquele tema, para aquela área. Às vezes você vai ter que sair no tailor-made, você vai ter que fazer um painel para a área tal, outro painel para outra área tal, e globalmente você olhar 4, 5 indicadores, e de novo, não precisa olhar 30. Né? O brasileiro tem essa ideia de, nossa, eu quero ter um painel aqui parecendo literalmente o cockpit do avião. Não é isso que você precisa, cara. É 2, 3 indicadores que você consiga desdobrar para a equipe, que você consiga apurar ele mensalmente, que também colocar um indicador lá em janeiro e olhar ele em novembro e falar assim, não atingiu, também, não né? faz sentido nenhum, né? Tem que ter plano de ação se não atingiu, qual vai ser seu plano de ação. É aquele conceito que eu te falei lá atrás quando eu entrei na Whirlpool. A Whirlpool tinha uma cultura muito forte da Ambev, de processos, controles, gestão, né? Pô, eu fui certificado Green Belt lá atrás. Até hoje eu lembro do ferramental. Pode ser que eu uso alguns conceitos que são super ultrapassados, mas funciona. O back to the bases funciona nesse modelo. Rafa, você trouxe uma coisa interessante na sua fala, que é trazer pessoas que não são da área de recursos humanos para RH, né? Em linhas gerais, o que essas pessoas aportam de muito diferente, assim? Você fala, putz, eu não tinha visto por essa perspectiva. Olha, assim, eu vou falar um pouco Sim, já fui remuneração em muito lugar, já fui folha de pagamento, operações, enfim, eu acho que todas essas áreas, primeiro isso é um choque, né? É um choque cultural, né? Porque todo mundo acha que o RH é muito baseado em 2, 3 temas, mas na prática a gente tem uma estrutura por trás enorme, né? Então acho que ele tem aí um baque aí do tamanho da coisa e assim, não sabe o trabalho que tem por trás ali de uma pesquisa salarial, né? De um cálculo de folha, né? Só pra você ter uma ideia, hoje na Embraer a gente gasta quase 60 milhões por mês em pagamento de impostos. Então, assim, é um custo impactante para o nosso budget. Então, ter pessoas de outras disciplinas, né, de outros conceitos, de outros mercados, ajuda a gente a pensar diferente. Né? E principalmente para áreas que olham processos e números, é super importante você ter essa visão. Porque às vezes um cara que trabalhou no mercado financeiro tem uma forma de olhar um gráfico e ter um tipo de gráfico diferente. O gráfico de pizza, ele tem um porquê de ser pizza. O gráfico de barras tem um porquê de ser barras. Parece simples isso que eu estou falando aqui, mas, gente, assim, isso é chave para algumas análises. Fazer um gráfico vermelho, verde e amarelo, pode ser que ele traga uma informação errada. Você tem que ter esse cuidado aí no trabalho, né? E aportar pessoas de outros mercados ajudam a falar assim, olha, eu fazia esse tipo de indicador aqui em receita, mas eu acho que em receita com headcount faz sentido. Provoca, é uma visão diferente, é você olhar diferente a mesma coisa. De novo, Edu, não queira fazer uma coisa diferente fazendo do mesmo jeito o processo, entendeu? E é interessante essa sua fala, né? Trazer pessoas de mercados diferentes. Porque existem muitos mercados que continuam sempre atraindo novos talentos ou tentando trazer profissionais sempre da mesma área. A visão sempre vai ser a mesma. Talvez o que mude é só a cor do gráfico, não o porquê que o gráfico está lá, né? Eu tive muitas passagens aí por diversos mercados, setor financeiro, né, seguradora, TV por assinatura, agronegócio, indústria, né.
E eu acho que isso é bacana, porque hoje na Embraer eu consigo aportar visões que eu tive nesses segmentos aqui para várias soluções que a gente tem hoje. A folha de pagamento, ela vai calcular seu salário, mas assim, Sim. a forma como você vai chegar lá em algumas coisas me ajudou hoje a influenciar em algumas decisões, a trazer alguns conceitos, né? E ter debate sobre isso, né? Eu sempre saio com o time assim, e falo, ó, gente, a gente tem que ter dois dogmas aqui, assim, a gente tem que calcular certo no prazo, né? Acho que esse é o primeiro. E o segundo tem que ser simples. E, de novo, a gente tem que melhorar a experiência do gestor, né? Reduzir os cliques dos gestores. Né? Pensa assim, eu tenho hoje 1.000 gestores na Embraer. Né? Ele tem aí, né, aqui no Brasil, 19 mil funcionários. Se ele tem que fazer um clique, aí são 19 mil cliques. Se são dois, é 38 mil cliques. 38 mil cliques são 38 mil segundos que o cara está perdendo em fazer algum processo. Então, eu acho que, de fato, é fundamental isso. Hoje, assim, assim, a cereja do bolo é você entender como você consegue tornar esse gestor ali mais estratégico, né? Tirar ele menos tempo do trabalho dele para isso. Claro, ele tem que discutir pipeline de sucessão, ele tem que fazer um ciclo de mérito coeso, ele precisa dar o feedback, né? Então ele tem que usar o tempo dele para fazer essas coisas estratégicas. Não ficar lá apontando alguma outra coisa ali, discutindo uma base, que ele poderia fazer isso de forma mais rápida, né? A gente trouxe muita automação para o nosso processo. Mesmo a gente tendo um RP robusto, a gente tem por trás ali uma solução de robozinhos que ajudam a gente a fazer conferências, discussões, né, sintetizações de dados, envio de relatórios automáticos, que isso ajuda muito também o dia a dia. Né? Eu acho que a IA está lá na frente, pô, eu quero saber se eu aumentar 1% o meu ciclo de mérito, quanto que eu vou reduzir o turnover. Isso é a pergunta de $1 milhão. Mas para você chegar lá, é um trabalho que você precisa fazer e criar um relatório, ter a base consistente, rever seu processo, ter essa perspectiva de dados e visão de comentários diferentes. Como que você consegue manter na sua área específica que tem um trabalho de operação muito grande, essa visão da operação e da estratégia ao mesmo tempo? Porque na sua fala é muito perceptível entender que você tem uma linha de raciocínio lógica de curto, médio e longo prazo. Né? Cara, como é que você consegue manter isso, sendo que a área de operações é conhecida por ter, eventualmente, bastante coisa para você fazer todos os dias? Olha, Edu, assim, aí é uma característica minha, assim, eu gosto muito de conhecer o meu negócio, gosto muito de conhecer a equipe, né, todo lugar que eu vou, eu gosto de conversar com cada um, assim, né, eu chamo do skip level lá, né, eu converso com os diretos, enfim, para entender a atividade, tentar triangular se a equipe está no lugar certo, se as pessoas estão no lugar certo, qual é o processo, por que ele faz aquilo, qual é a finalidade dele, para em algum momento a gente ter indicadores assim, base, que o time vai acompanhar mensalmente. Eu acho que se a gente não por mais que não tenha, né, não, olha, minha folha tem que pagar 100% correto. Concordo, não vai pagar? Jamais, sempre vai ter algum retrabalho. Sempre vai ter ali. Mas assim, qual é o percentual mínimo que a gente tem hoje? Hoje o nosso time aqui a gente calcula 99,63, é o nosso fechamento aí. Porque a gente tem 0,37 de retrabalhos. Mas por quê? Porque tem alguma legislação, tem alguma apuração de ponto, tem alguma emergência que aconteceu que a gente teve que recalcular. São 22 mil pessoas, né, cara? São 22 mil pessoas. E aí, Edu, o que é importante? A gente tem esse controle. Eu sei os 0,37 quem são. Né? E eu acho que isso é importante. Não é errar, a gente tem que controlar os erros, os retrabalhos, mas o mais importante é saber onde você errou e como você vai corrigir isso e ter isso mensurado. O meu time hoje, tenho certeza da folha que sabe ali o nosso índice de cálculo de folha, porque a gente aprende toda a reunião trimestral, né? O gestor da folha está muito próximo a isso. Né? Então, a gente tem calcanhar de Aquiles em alguns processos? Temos, todo mundo tem. Mas o mais importante é que a gente tem aí o nosso plano de contingência. A gente tem aí o que a gente vai fazer se acontecer A, B ou C. Né? Pô, a gente fez um tombamento do processo de folha, né? A gente teve que desligar um sistema no dia 31 de janeiro e ligar um novo sistema no dia 1º de janeiro. Né? E totalmente novo, né? Você me acompanhar em alguns eventos aí, eu falei, a gente saiu do StarTAC e foi pro iPhone, em termos de processo de folha. Né? A gente tinha um sistema de folha aí de 2007, fomos para um sistema hoje, um cloud, assim, novo, né, que calcula a folha em horas, o que eu fazia em dias. Então, assim, mas teve um trabalho aí por trás disso ali, né? E esse tombamento só foi possível porque a gente tinha
o controle do que é funcional, não. Em janeiro, quando a gente calculou a primeira folha, pô, a gente encontrou uma série de gaps. Mas por quê? Porque eu tinha referência de como é que tinha sido janeiro de 24, janeiro de 23, ou como tinha sido dezembro. Então eu conseguia comparar isso. E aí, de novo, ter os dados históricos também te ajuda a tomar essas decisões. Então, o time hoje é muito baseado em dados, Edu. Assim, tudo bem, ninguém sabe qual pode ser que seja, o que o Rafa imagina para o longo prazo do time? Não, pode estar muito na minha cabeça, tá? Ainda está construindo isso, né? E eu acho que a grande sacada é simplificar, deixar o gestor mais livre para tomar essa decisão, mas ter ali, qual que é a tua meta? Qual que é o teu dado? Como você mensura seu trabalho se foi suficiente? Não só para, no final do dia, falar folha processada, mas para o teu desenvolvimento. Como você consegue também olhar e dizer assim, poxa, eu fiz 1000 férias, processei 1000 férias, 998 foram eficientes, 2 eu errei. Legal. Ó, essa é a minha acurácia de processamento. Qual é o próximo passo para mim? Pô, eu quero processar sempre. Não. Eu quero que faça automático. Eu quero ter tempo para analisar, né? É a discussão, é a velha discussão que o mercado tem hoje do que é um assistente, o que é um analista, né? Ou, enfim, o analista ele precisa analisar alguma coisa, ele não tem que fazer só a operação. Então eu tenho feito essa provocação no time, olha, vocês precisam analisar as coisas. Você precisa encontrar o que é a melhor alternativa. Regulamentar o ponto ou fazer o ponto mais rápido é bacana, mas pô, não dá pra gente fazer o ponto com uma leitura facial, né? Geolocalização, né? Tudo bem, o nosso mercado não permite, o que a gente consegue fazer diferente? O que o mercado está fazendo? E aí é você ter um tempo na tua rotina, né, para não ficar mergulhado na operação e olhar coisas em volta. É interessante esse teu modus operandi, Rafa, que você traz lá desde o começo da tua carreira, porque e como você mesmo falou, é muito o que fez a Ambev, na época, se tornar Ambev, né? Que é, de fato, você ter uma visibilidade e transparência das atividades que você faz e o resultado que você dá. Eu digo isso porque eu li recentemente o livro do Falcone, acho que talvez o último ou o penúltimo, em que ele traz um pouco do que ele implantou. E basicamente isso, é você ter uma gestão das suas atividades. Olha, Edu, assim, eu tenho uma ferramenta de controle nossa, acho que o pessoal da equipe, ou quem trabalhou comigo, vai lembrar do G-Hot, assim, que eu já me da rotina. Todo mundo acho que deve odiar que eu falo isso assim, mas no fundo, é a primeira coisa que eu faço quando eu chego na empresa. Eu falo assim, vamos fazer assim, mapear indicadores bem operacionais, admissões, processamentos, erros, chamados abertos, tudo que você tem ali de coisas de dia a dia, para a gente olhar e falar assim, nossa, mas você já viu que você teve tantos chamados abertos nesse tema aqui? Né? Como a gente pode melhorar? Como a gente pode tornar o self-service melhor para o gestor, para a pessoa? Né? O que a gente consegue aqui tirar um pouco do teu trabalho? E é isso, você precisa mapear o teu processo, você precisa olhar o teu indicador transacional para você conseguir pensar na estratégia. Né? A gente tem discutido muito um chatbot, a gente tem discutido muito como tornar a experiência do funcionário mais fácil, dele entrar numa ferramenta e ele mesmo fazer uma edição de algum dado dele, que no passado era fechado. Né? Então, assim, eu imagino que quando eu entrei lá na Whirlpool, para atualizar meu endereço lá, tinha que ser alguém que tinha que processar. Hoje, minimamente, todo mundo tem que fazer isso automaticamente num RP que você tem do sistema. Sim. Tem uma verificação, tem controles, tem checklists, mas eu acho que a grande sacada é como a gente vai se informatizando nisso, assim, seja num TOTS, seja num SAP, seja onde for. Mas que você consiga e permita as pessoas fazerem isso, né? Mas, Rafa, isso não torna muito impessoal RH? De forma alguma. Não. Eu tenho certeza que se eu perguntar para as pessoas, elas vão dizer assim, eu gostaria de entrar e eu mesmo fazer uma série de alterações. Porque aí provavelmente vai até tornar o RH mais humano, porque ele vai lidar com as exceções. Exato. Eu acho que assim, quem trabalha em call center vai compreender o que eu falei, assim, né? Qual que é a sacada nossa, né, de processos? Não é a gente reduzir os chamados, não é responder no prazo, é não ter o chamado, é a pessoa entrar lá e fazer. E aí o que vier, a gente tem que ter uma qualidade de atendimento bom. Porque aí é a bucha, literalmente, né? É o que aconteceu. É a exceção ali, é um Isso. erro. E aí que você vai fazer o papel de RH, de pegar a pessoa, conversar e levar ela junto com o problema lá. Porque às vezes assim, né? Eu brinco, reprocessar uma folha é rápido, é apertar um botão. Mas é que a gente precisa entender o conceito, saber como a gente vai reprocessar isso, por que a gente vai reprocessar. Tomar uma decisão que essa que impacta a organização tem que ser muito bem estudada, assim. Rafa, como é que você vê o uso da IA
na tua área? Você acha que realmente é algo que vai ter uma utilidade prática de curto prazo ou ainda é necessário ter adaptações e estudos? Olha, Edu, assim, eu converso com bastante gente no mercado, né? A gente está na jornada, né? Na Embraer e em muitos lugares que eu trabalho, a gente está na jornada de consistência dos dados, disponibilização dos dados, a democratização dos dados. O trabalho ali do preditivo para o prescritivo tem que ter um patrocínio grande da companhia e a companhia tem que estar madura para isso. Deixa eu te fazer uma interrupção que eu quero que você explique a diferença do preditivo, que é basicamente ali, não, do descritivo para o preditivo. Perfeito, vamos lá. Explica pra gente por quê. Porque para mim, o momento que o RH está como um todo, ainda é o descritivo. Edu, vou fazer uma analogia que todo mundo vai entender. O descritivo nada mais é que você dirigir o carro olhando para o retrovisor. Exato. Né? E o preditivo é você olhar para frente, né? O prescritivo é uma coisa que a gente pode discutir lá na frente, que é aquilo que eu falei. Ah, se eu aumentar o meu ciclo de um percentual no budget do meu ciclo de mérito, eu vou reduzir certamente 0,5% de turnover. Isso é um prescritivo. Né? Mas, de novo, voltando ali para o preditivo, eu acho que essa mudança assim, de dirigir o carro olhando para frente é o momento que os RHs começam a ter um alto investimento, né? Tem que ter um patrocínio muito alto para isso. E quando que essa visão ela começa a ficar disponível depois do investimento? Acho que... Olha, assim, Edu, eu ainda estou para ver ainda as empresas maduras com isso. Hoje a gente tem uma solução na Embraer ali trabalhando muito forte para isso. A gente tem alguns cenários, algumas métricas que a gente conseguiu trabalhar um preditivo, né? Mas com muito estudo, com muito banco de dados para isso. Mas assim, ainda a gente tá na jornada. Por que a gente está na jornada, Edu? Porque a gente tem que automatizar muita coisa operacional. Né? Aí uma filosofia minha, Rafael, né? Eu acredito que a inteligência artificial, no primeiro momento, ela tem que trabalhar para as coisas operacionais, Fato. não para as coisas futuras. Eu acho que a gente tem usado muito no nosso time aqui reduzir relatórios, disparos de e-mails recorrentes via robôs, via automações, ao passo do que, eu quero fazer um turnover preditivo para daqui a 3 anos. Eu acho que esse é um caminho, mas eu acho que o que é mais nobre e mais eficiente para a organização que a gente está hoje, e eu arrisco a dizer pelas últimas passagens que eu tive, automatizar ainda é um caminho mais rápido, Sim. mais eficiente e certamente mais lucrativo. Talvez o prescritivo que é lá na frente, a gente tem um caminho ainda para fazer. Na minha visão, as empresas querem passar do preditivo do prescritivo, sem ter feito antes ali a lição de casa, entendeu? E é um erro isso. Antecipar as coisas assim é difícil. Assim, ninguém vai antecipar a hora. Você foi ali, fez um curso de paraquedismo, você vai pular amanhã sozinho? Não, você vai ter que ter um caminho, entendeu? Eu acho que é um pouco disso, assim, Edu. As empresas tendem a acreditar que disponibilizar um relatório já é um caminho do preditivo. Não é. Não, eu já disponibilizei o turnover, aí eu peguei aqui 2 anos aqui, fiz uma média e projetei. Isso é o preditivo. Não é isso. Eu acho que você precisa testar suas variáveis, você precisa testar a aderência de algumas métricas. Às vezes, Edu, assim, e eu tô cansado de escutar isso do mercado, assim, não, o GPTW ou tal pesquisa de engajamento ali, ela é fundamental para discutir turnover. Cara, às vezes não é. Ela pode ser uma variável e ela pode ter um percentual de aderência importante. Mas às vezes a entrevista de desligamento ou uma conversa que você teve no caminho te ajuda a ter algumas consistências. Nada, né? E assim, eu estou no mercado de aviação, nada derruba um avião sozinho. Acho que são vários elos da corrente aí que leva. É muito seguro. E obviamente que é muito seguro também em afirmar que não é só uma métrica, uma variável que vai te ajudar a projeção. Né? A gente hoje tem discutido muito turnover, né? A gente tem discutido também como que a pessoa vai estar pronta para a próxima cadeira, né? Só que aí a gente começa a entrar muito em searas do tipo orçamento, né? Eu, assim, trabalhei muito forte em vários projetos de job grading, né? E o próprio brasileiro tem muita cultura do personograma. Não tem a cultura do organograma. Então, quando você olha, às vezes, uma descrição de cargo, você faz um mapeamento de uma posição, né? Pode dizer, o Eduardo é um diretor, mas ele está hoje numa cadeira de gerente, não quer dizer que amanhã ele vai ser um diretor. É porque ele tem o potencial dele
A cadeira dele é uma cadeira de diretor, mas ele ainda tem um gap ainda para chegar lá. Ao passo ao contrário também. A cadeira do Edu é uma cadeira de gerente, mas ele é um diretor. Beleza, o Edu tem uma senioridade de diretor, mas o replacement dele, o próximo, vai ser um gerente. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter. E eu acho que é isso que o RH tem que começar a trabalhar. Né? É tirar um pouco esse lance das pessoas e colocar o processo, colocar o dado, colocar a informação. Quem que vai discutir se a pessoa não é lá na frente? A IA tem que ajudar a gente a entender se as decisões que a gente tomou lá atrás fazem sentido baseado em métricas. Uhum. Né? Então, olha, a gente tomou a decisão de fazer vários ciclos de mérito com esse percentual aqui. Foi relevante? Ah, foi relevante. Deu certo? Deu certo? Né? Melhorou? Porque, de novo, são comportamentos, tendências, né? Eu acho que se você chamar um estatístico aqui, ele vai falar assim, olha, tem que ter no mínimo uns 10 anos aqui de amostra para poder ser viável. Eu acho que ele está certo, o matemático também está certo, né? Mas eventualmente você não vai ter isso. Não vai ter isso, né? Mas aí é um pouco do feeling, né? Do trabalho, da experiência tua e também do momento. Você vai ter que tomar alguma decisão e a melhor decisão, às vezes, é baseada em 3 anos. Você nunca vai ter 10 anos, talvez, de alguma amostra. Então, assim, é melhor do que você não ter de nada. Uhum. Você virar aí para um board e tomar alguma decisão de, vamos aumentar mérito, vamos reduzir tal coisa, baseada em, não, ó, eu vi que o orçamento é tanto, é pior por isso que você vai fazer. Né? Você tem que ter algum dado ali que te ajude a decisão ser melhor tomada. Se o cara quer, de uma forma arbitrária, tomar uma decisão, aí tá na conta dele, entendeu? Mas você foi lá e mostrou. E pode ser que, às vezes, né, o cara fala, não concordo. Ou pode ser que você fale assim, o ideal seria 10, mas meu orçamento é 5. Vamos no 5. Tá valendo. Aí a dinâmica da empresa vai ajudar a balizar um pouco isso, sabe? Rafa, na tua visão, qual seria o estado da arte da área de operações? Como é que você vê assim, cara, uma atuação perfeita? Olha... Chutando o cenário Com mágico. certeza. Eu acho assim... Eu acho que... Nossa, é uma pergunta muito boa, Edu. Eu arrisco a dizer que, assim, 0 chamados. Eu acho que, assim, as coisas fluindo. Né? 0 chamados, eu digo assim, 0 retrabalhos. Porque chamados pode acontecer, você vai ter e tal. Mas 0 retrabalhos, né? Então, assim, ter uma dinâmica que olha o pilar funcionário, gestor e governo, porque cada dia a gente tem aí uma regulamentação, uma portaria nova, né? Eu acho que isso, funcionando com plena harmonia, ajuda a gente a ser uma área estratégica. E ao mesmo tempo, assim, né? Tá sentado ali com a área de operações e entender como a gente consegue ser mais estratégico. Para nós, Edu, às vezes abrir 2 janelas de contratação no mês ou de demissão no mês é o estado da arte para o gerente de operações, porque ele tem mais flexibilidade para contratar e demitir alguém. Né? Para a área lá de treinamento, eu consegui mexer no ponto eletrônico da pessoa, conseguir mexer, trocar o turno dele mais rápido, também ajuda a dinâmica. Então, assim, eu acho que a área tem que ter um nível de serviço robusto e tem que estar próximo do negócio. Quando o gestor levantar a mão e falar assim, pô, eu gostei, cara, de folha de pagamento fez tal coisa, ou o nosso processo aqui está mais simples, eu estou perdendo menos trabalho fazendo isso, eu acho que isso já é o estado da arte. Né? Eu acho que também ter os gestores, as pessoas entendendo que as coisas estão fluindo, né? Não funcionando, fluindo. Eu acho que isso é um caminho aí que ajuda a coroar um grande trabalho, assim, né? Claro, né, isso estou falando na área de operações. Né? Pensando no longo prazo, assim, a área de operações tem que fazer com melhor qualidade, mais rápido e com menos pessoas operacionais. Eu acho que o ideal é assim, você ter pessoas pensando na estratégia lá na frente. Né? Eu acho que a grande sacada do time de folha é tentar tornar a área mais eficiente, né? Até para a gente ter um business case para outros investimentos sistêmicos. Né? É dificilmente vai ter uma empresa que fala, vou investir num sistema de folha. Graças a Deus aqui na Embraer a gente teve esse mindset de anos atrás, né? Decisões que até antes de eu entrar, né? Já vamos fazer um update aí dos sistemas de folha, dos controles, que hoje é aquilo que eu falei. Né? A gente saiu do startup que foi para o iPhone, eu processava a folha em dias, processo em horas, eu tenho uma flexibilidade de reprocessar folhas ao longo do mês, que eu não tinha antes, e trabalho hoje no compliance, né? Acho que é um trabalho que assim, pô, lançou uma portaria nova, amanhã eu já estou com o update dela, porque o SAP, porque o meu provedor aí de folha ali, de sistêmico, consegue atualizar. Quando eu tenho uma solução in-house, eu preciso trabalhar e correr atrás disso, assim, né? Então, eu arrisco a dizer que a área de operações,
ela tem que ter no mindset aquilo que eu falei, ser simples, trabalhar em prol ali dos gestores, funcionários, tornar a experiência das pessoas, seja na entrada, né, menos burocrática, sem papel, menos assinando 15 vezes o mesmo formulário. Que até né? caminha para isso em linhas gerais, né? Se a gente for ver, assim, uma parte, talvez principalmente aqui em São Paulo, uma parte das empresas já está caminhando para isso. Nós estamos trabalhando, a gente não tem o processo 100% digital, mas estamos caminhando para, né? Mas a gente tem uma flexibilidade hoje enorme de datas de contratação, que era um calcanhar de Aquiles nosso. A gente contratava, sei lá, tinha 3 janelas no mês, agora a gente tem 5 janelas, ou tem a possibilidade de ter quantas janelas a gente quiser hoje, né? A gente conseguiu trabalhar a folha ali para ela ficar menos tempo ali num black box ali, né, fechada ali para um processo de cálculo, né? Então eu tenho mais flexibilidade hoje e mais liberdade na folha em fazer esses processos, que eu acho que isso enobrece a atividade, né? Claro, né, a gente está hoje muito próximo, cara, de área financeira, de orçamento, né? A gente tem discussões e projeções de férias para ajudar a reduzir o custo da companhia, né? Eu acho que assim, dar uma métrica de, olha, o ano que vem eu vou ter 60% das pessoas em férias, ajuda a reduzir o caixa da companhia, é um pilar importantíssimo aí, estratégico, né? Ações aí que a gente consegue tributárias para reduzir incidências de impostos sobre algumas verbas rescisórias. Num orçamento que eu te falei aí de 60 milhões mês, só de encargos, você imagina quanto que a gente tem de oportunidade aí de redução. Você já começa a ter uma visão e uma atuação financeira, né? Exato. A projeção de férias que a gente tem hoje, é um conceito que eu trouxe aí para a companhia desde que a gente estava dizendo, olha, vamos projetar férias, porque se a gente não projetar férias para ninguém, a gente vai calcular 14,33 salários. Então a gente tem que calcular, né? Bom, o Edu vai sair de férias. Quando? Não sei, mas eu vou diluir isso pro rata em 12 avos ali, e aí eu vou conseguir ter essa consistência, né? Até para ter um orçamento aí muito próximo ali, né? Obviamente que eu vou contratar pessoas, se eu tenho aí um turnover também de 2%, eu não vou ter uma ocupação, eu vou ter uma vacância de headcount também. Então são essas coisas simples que é uma predição, Sim. Né? Que a gente vai adotando isso. Mas quem te vai dar isso? É a folha. Não é o cara de remuneração, não é o cara de... planejamento estratégico. Exatamente. É o time de folha que, baseado em amostras passadas ou no comportamento, vai trazer. Pô, a gente teve revisões ali de FAP, né, de encargos nossos. Também traz saving para a companhia, né? A gente tem uma governança de vagas hoje muito importante na Embraer, que eu acho que é um modelo aí que as empresas deveriam também trabalhar, porque é importante, assim, trouxe a pessoa ali dentro da faixa, você tem um orçamento ali, conseguiu um saving, consegue redistribuir, consegue reduzir para a companhia. São coisas que o RH consegue ser estratégico, entendeu? E algumas vagas assim, conseguir trazer a menor do orçamento, pega essa vaga aqui, injeta no outro cara para você trazer um cara melhor, mais robusto, né? Enfim. Rafa, como é que você faz para acompanhar a nossa legislação? Porque foi um dos temas que você trouxe aqui, cara, que impacta diretamente folha, né? Como é que você faz? Você tem uma rotina diária, você tem alguém, por exemplo, que te traz as informações, você tem uma parceria com a tua área jurídica, como é que se conduz esse assunto, que é um assunto externo, alheio, né, à tua especialidade, mas que impacta diretamente? Olha, Edu, assim, a gente tem uma parceria muito grande no time jurídico, acho que isso é uma sacada. O que eu tive no passado, assim, a gente participa de muitos fóruns para ver, assim, né, do que tá rolando, o que a gente vê aí de coisas assim, portarias que podem acontecer ou discussões que podem entrar ali. Mas eu acho que a grande sacada nossa hoje é ter ali pessoas do time com um viés ali voltado para olhar isso no mercado. Assim, é o analista. O analista do tema lá de férias, ele tem que estar ligado em alternativas de férias. A gente, por exemplo, tinha, sei lá, 30 opções de férias. Para pessoas pensarem, 7 mais 7, 15 mais 14. Essa pessoa teve um trabalho durante o projeto de entender mercado, entender como está sendo a legislação versus sindicato ali, de como a gente consegue construir isso. A pessoa de desligamento, quais são as métricas que a gente também está trabalhando. Tem que botar um analista para olhar, o Edu, assim, né? E a gente, obviamente, que vai escutando, pegando recortes aí, né? Trabalhando muito forte com algumas parcerias, né? Hoje, como eu falei, com a migração que a gente fez do sistema, propiciou a gente também estar updated aí nas alternativas de mercado. Eu acho que isso ajuda muito, né? Você tem que ter um parceiro que processa a sua folha aí,
ligado, né? Então, assim, quando a legislação é às vezes da noite para o dia. A gente teve o caso aí recente do empréstimo consignado. Sim. Foi uma decisão ali que impactou demais o nosso processo, porque foi assim, no meio de um processamento de folha, a gente teve que parar e fazer todo esse trabalho ali, né? Explica para quem não tá ligado nisso. O que foi? Olha, Edu, assim, o governo propiciou as pessoas poderem fazer um empréstimo descontado na folha de pagamento diretamente, sendo que a gente era responsável em olhar se ele tivesse empréstimos em outros lugares também para trazer isso. Edu, isso assim foi assim surreal para nossa operação, porque imagina de novo, 19 mil pessoas, né? O governo injetando uma alternativa de captar dinheiro de uma forma assim mais barata, mas ao mesmo tempo assim proativa. Isso gerou um trabalho absurdo para o nosso time, Edu. A gente teve que trabalhar muito grande com o nosso parceiro aí da SAP, a gente teve que olhar com o jurídico, né? E obviamente que o time teve que trabalhar horrores para a gente conseguir chegar lá. E assim, da noite pro dia, né? A Covid, né? Eu tenho experiência de outros lugares antes de entrar na Embraer, a Covid, assim. Cada dia era uma decisão, vamos parcelar o FGTS, né? Lá atrás que tinha a possibilidade de parcelar o pagamento do FGTS, de você olhar outras formas de fazer também férias. É isso, assim, o Brasil não é para amadores. Não é. Né? Por exemplo, no exato momento em que nós estamos tendo essa conversa, Rafa, tá para ser votada a licença paternidade, que sai de 5 para 60 dias. Como que isso vai impactar a sua área? Olha, Edu, não só a minha área. Sim. Eu acho que isso vai impactar toda uma dinâmica de gestão aí do RH, entendeu? Porque a gente vai ter que, assim, em algum momento isso vai impactar o cara que está sendo contratado, né? Isso vai impactar lá o cara que está trabalhando na meia linha, que vai ter que redimensionar o workforce planning dele, né? Como a gente vai trabalhar isso, Edu? Cara, é uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos em Embraer, assim, na redundância. A gente vai ter que olhar no mercado, vamos ter que olhar aí boas práticas e vamos ter que olhar internamente, assim, olha, fulano, você vai precisar ser o expert nisso. A gente tem um trabalho de dedicar pessoas do time para alguma ação, assim, rápida, né? Então, é importante por exemplo. ter algum time, dentro alguém do time que seja um coringa ali, que consiga redimensionar essa função e testar, né? Porque como a gente tem um sistema complexo, a gente tem que ter pessoas ali, eu chamo os nossos SMEs, que são os nossos Subject Matter Expert, né? Que é um cara super técnico dentro ali do time, que olha processos de folha e sistema de folha para poder ver como a gente encontra essa solução aqui no sistema, né? A gente tem discussões de Olerite nesse sentido, informes de rendimento, são coisas que, assim, passa despercebido para 90% das pessoas, né? Principalmente no próprio RH, pô, o informe eu só vou descobrir isso ano que vem, mas pra gente é um puta trabalho, assim, sabe? Assim, o mês de fevereiro fica insano pro time, que a gente precisa olhar ali o detalhe de alguma portaria nova, de alguma forma nova ali. Porque como são muitas pessoas, né? Você não pode esperar esse evento ser confirmado para você começar a trabalhar, né? Exatamente. Você tem que começar a trabalhar antes. A gente tem que ter sempre, assim, um plano B, Tudo aqui na Folha a gente tem que ter um plano B, principalmente. Rafa, no teu discurso, na tua fala, você traz vários elementos de várias áreas que não são só de recursos humanos, né? Isso traz uma visão muito, muito ampla. Quais são as fontes que você bebe hoje para saber? Portal, algum tipo de, sei lá, revista eletrônica específica? Como é que você consegue ter esse repertório atualizado? Olha, Edu, assim, como eu falei, nesses 20 anos aí eu participo de vários grupos, né, vários fóruns, isso me ajuda a alimentar um pouco de informações, mas o mais importante, assim, que eu discuto é contratar os parceiros ali para ajudar a gente a ter, na técnica, assim, porque é na bola, assim, hoje, principalmente em áreas de operações, assim, você tem que estar muito próximo com o embasamento jurídico. Na seara ali de remuneração, People Analytics, sistemas, cara, você precisa fazer muito benchmarking. Eu assim, eu sou super aberto a receber as empresas, conversar, trocar figurinha de alguma coisa ali que a gente faça. Assim, claro, ninguém vai estar na seara ali, né, do processo, do detalhe, quem aprova e tal. Mas isso é muito rico para o nosso processo. Assim. A gente conseguiu resolver um problema que a própria, né, consultoria, né, do SAP estava trabalhando com a gente numa solução ali de férias.
Eu peguei a mão no telefone, liguei para uma colega minha, pô, ela me contou como era a experiência, o que ela teria feito diferente, e pô, a gente conseguiu implantar, né? E o processo de férias na Embraer, que era um parto há anos atrás, hoje, assim, é um que a gente mais simplificou, né? Graças ao quê? Pô, a benchmarks, a oportunidades, a conversa. Eu participava de vários fóruns quando era do agronegócio, que a gente trocava experiências, trocava informações. Eu acho que isso foi se perdendo, né? Eu acho que as empresas entraram numa série assim, meu concorrente, meu player, não pode saber. Claro, eu acho que ninguém vai contar qual é o seu pacote de bônus, qual que é. Mas eu acho que assim, trocar experiências de processos, quem faz o quê e como faz. Ah, não, aqui é o gestor que faz. Pô, é o gestor que faz, pô, se funciona para essa empresa, por que não vai funcionar para mim, entendeu? Então acho que isso ajuda a enobrecer a decisão. E eu leio muito, né? Eu vejo muito artigo por aí, então eu tenho esse trabalho, assim, dedico um tempo aí. Quais são as suas fontes de leitura? Olha, eu vejo muita coisa dos Estados Unidos, leio muita coisa ali, assim, para olhar um pouco de... E assim, coisas de mercado, eu não vejo inteligência artificial em RH. Eu vejo fontes ali de matérias, artigos no mercado ali, né? Eu tenho muito contato ali com algumas consultorias de remuneração, então a gente faz muita coisa de atualização, né? E eu vejo muita coisa lá de fora, assim, porque eu tento entender assim, poxa, a gente tem que pensar globalmente. Pô, se funciona nos Estados Unidos, tem que funcionar no Brasil, tem que funcionar na Europa, né? Claro, né, eu acho que as particularidades que a gente tem aí de coisas do Brasil, a gente precisa ir nesses eventos de RH que ajudam na Conar, ajuda a gente a ver experiências diferentes, assim, né? Mas eu leio muito artigo fora, assim, de várias revistas, assim, de vários, né, não vou citar o nome de algumas assim, mas eu gosto de participar e gosto de conversar com muita consultoria. Pô, vejo um cara com algum artigo assim, seja no LinkedIn, pô, fiz tal coisa, pega a mão no telefone e fala, você não quer fazer uma apresentação para nós? Pô, assim, não sei se eu vou contratar, não sei se eu tenho dinheiro, mas me conta aí tua jornada, né? Pô, tem vários players aí de analytics ali que, pô, eu vi os caras crescendo ao longo desse tempo ali, pô, eles atendem vários players grandes, assim, e é nobre ver isso, porque eu acho que a gente tem que apostar às vezes, não dá para você comprar ação sempre na alta e achar que ela vai valorizar 50% da noite pro dia. Você precisa comprar e é um trabalho, assim, de constância, né? Eu acho que o mercado nosso tem que ter constância e consistência. Sim. Para a gente poder tomar melhor decisão. Não vai querer ganhar 50% no day trade que você vai tomar... Raramente você vai acertar de cara, né? É, muito difícil. Raramente. Muito difícil. Rafa, você trouxe um ponto importante que, se não me falha a memória, ano passado a Gartner trouxe que a área de recursos humanos, principalmente quem toma as decisões, vai ter uma proximidade muito grande com os fornecedores de tecnologia, né? E eu já vinha notando isso há um certo tempo, mas acho que vai ficar cada vez mais comum, principalmente nos próximos 2 a 3 anos. E eu percebo que muitas vezes isso é um desafio para o líder de recursos humanos avaliar um parceiro. Que dicas que você dá para esse teu colega que está começando a ter esse desafio de avaliar parceiros para tecnologia, seja para folha ou não? O que esse cara tem que olhar? Nossa, boa pergunta, Edu. Assim, eu acho que, de novo, antes dele ir para o mercado, ele tem que estar muito claro que o que ele for mudar, ou o processo que ele vai mudar, ele tem que estar bem azeitado aqui. É aquilo que eu falei, quando você toma uma decisão de contratar um player, de rever um RP, de fazer uma implantação, você precisa estar bem seguro o que você quer. Gaste o dobro do tempo planejando e a metade executando. Eu acho que esse é o pilar ali, né? E escutar, né? Eu tenho certeza que se você perguntar assim, Rafa, como foi as tuas experiências de implantações sistêmicas? Cara, teve altos e baixos, né? Mas eu acho que assim, graças a Deus a maior parte são altos, mas você vai ter muita briga no meio do caminho, você vai ter muita discussão. Mas é assim, se você está seguro com o seu processo, é difícil a consultoria ou a empresa falar, não, já vi que funciona. Cara, meu processo é assim. Como funciona o sistema? Desse jeito. Pô, o que a gente consegue chegar mais próximo de uma solução standard? Mas é isso, você precisa conhecer muito bem os players, Edu, porque assim, tem muita gente no mercado se aventurando aí com soluções, desafios, melhorias, que assim, pode ser que são oportunidades, pode ser aquilo que eu falei, ação lá na baixa, mas assim, quando você está numa empresa muito grande, você talvez tenha que ir pelo mais seguro, mais conservador. E você vai ter que tomar, aquilo que eu falei, gaste o dobro do tempo planejando, para não ter que ficar o triplo do tempo executando, né? Eu acho que, né, nessa nossa implantação do nosso projeto aqui, a gente, em algum certo momento, até
subestimou o tamanho do negócio. Né? A gente falou, pô, acho que um ano é bastante tempo, um ano é bastante tempo, mas que a gente fez em 2. Mas por que vocês não foram eficientes? Não, porque cada dia a gente tem uma legislação nova do governo que a gente tem que adaptar do sistema que está rolando, entendeu? Mas é isso, a gente teve que conversar muito. Eu acho que, e ajudou a gente a tomar muitas decisões indo no mercado, conhecendo algumas soluções, né? E hoje a gente fala abertamente, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi, né? A gente participa de alguns fóruns, né, ao longo do caminho, contando essa jornada do nosso Global Payroll, né, que é o nosso projeto aí dos últimos anos ali, que foi, né, acho que ele foi um sucesso ali, porque, como eu falei, né, o nosso time ali mudou da água para o vinho em termos de execuções, de operações. A gente ficou muito mais confortável no nosso processamento, a gente tem hoje mais segurança, redundâncias em diversos processos. A gente unificou, a gente tinha vários sistemas satélites, a mensageria do e-social, o sistema do ponto, o sistema das férias. Cara, hoje é uma plataforma única. Ah, foi rápido customizar? Não, demoramos um tempo a mais que a gente imaginava. Por quê? Porque é muita coisa, são muitos detalhes, né? A nossa legislação hoje obriga a gente a ser muito nesse detalhe. E é nosso pilar, governo, pessoa, né, sindicato. Eu acho que isso também torna a equação não é tão simples, né? E eu sempre falo, olha, tome essa decisão com o mais número de pessoas possíveis, assim, porque a TI foi muito parceiro, muito importante para a gente, né? O Vitor, que é o nosso diretor aí, ele ajudou muito a tomar decisão, patrocina muito as nossas soluções. Então, acho que assim, ter a TI próxima também é um caminho que para o RH ajuda muito, né? Acho que o financeiro por algumas razões, mas a TI, quando a gente fala de operações de RH, você tem que ter um cara da TI assim, dedicado com você, porque precisa reprocessar uma folha, precisa abrir o sistema, precisa desligar o sistema, precisa botar uma nota nova aí do fornecedor. Cara, esse cara tem que estar próximo. A TI tem que estar próxima. Até para olhar, falar, Rafa, vamos fazer essa solução cloud, vamos fazer essa solução standard, não, vamos fazer, essa aqui você pode customizar. Então tem que ter alguém ali que olhe e fala assim, olha, isso aqui vai pesar. Porque Edu, é um saco, desculpa até o termo, assim, você entrar num sistema e demorar 10 minutos para carregar a tela. Hoje em dia a gente não tem paciência para isso. Ele pode ser maravilhoso, mas tem que ser responsivo. Você tem que clicar, ele tem que ser user-friendly, né? Você tem que entrar, navegar, ter uma condição ali de uso rápida, intuitiva, né? E eu acho que isso, assim, né, é aquilo que eu falei, ter pessoas com visões de mercados fora e de áreas ajudam a ter isso, né? Layouts, enfim, né? Excelente. Rafa, que dica que você dá para aquele profissional de folha de pagamento que ele deseja ter um diferencial? Porque folha, invariavelmente, ainda está ligada muito à operação, né? Por quê? Porque no Brasil, que é um país de dimensão continental, a gente tem estágios diferentes de maturação, né? Então, muita gente ainda liga a folha de pagamento a um trabalho operacional 100% do tempo. Se você fosse um analista, né, talvez júnior, começo de carreira, como você construiria o seu desenvolvimento profissional? Olha, Edu, eu acho que assim, eu pediria para o meu chefe estar, né, depois de eu ter a consistência do meu processo estar lá em dia, mapeado, né, com o processo fluindo e mensurado, que eu acho que é a grande sacada, acho que você precisa conhecer o processo, você precisa conhecer os outros processos. Eu sou um analista muito bom em admissão. Vamos conhecer o demissão, vamos passar um tempo lá em demissão, vamos passar um tempo em férias. Eu acho que você tem que entender um pouco de todos os mercados, todos os processos, subsistemas que tem dentro da folha de pagamento, para você ter consistência de criticar, ir lá a fundo. Repertório. Né? E eu faço um convite também, as outras pessoas de outros temas de RH deveriam, por certo momento, também transitar um tempo em folha para entender, pô, Rafa, libera mais 2 dias para calcular a folha. Cara, olha o tamanho de retrabalho que eu vou ter em 8 subsistemas porque você não conseguiu admitir o cara quando você queria. Então, eu acho que é rico essa troca, mas eu deixo assim como uma mensagem para a pessoa, cara, tenha o processo mapeado, estude, encontre oportunidades no mercado, mas mensure. E assim, de novo, pode ser 1 mês, 2 meses, começou agora, começa agora, para daqui a 1 ano você falar assim, olha quanto eu melhorei aqui, né? Seja em redução de chamados, seja em qualidade de processamento ou evitar retrabalhos. E também, assim, até para você, como pessoa, falar assim, pô, olha aqui, ó, chefe, olha quanto eu consegui avançar esse processo aqui que estava nessa seara aqui. Olha quanto eu tenho aqui de alcances, olha o que eu fiz de coisa bacana, entendeu?
Eu acho que isso ajuda também a enobrecer seu trabalho, assim, né? E, de novo, vai um dia numa reunião do BP, vai um dia na planta, entende a dificuldade do cara. Às vezes o cara assim, pô, o cara tá sempre errando o processo de ponto. Cara, vai junto com o cara lá entender, né? É o famoso tira a bunda da cadeira, né? Acho que vai lá entender, né? Skin in the game, assim, vivencia a experiência do cara lá da operação. Eu acho que isso é nobre para qualquer área, qualquer posição que você esteja, assim. Eu gosto de ir a campo ali, entender isso, entender o sofrimento que às vezes o cara tem em algum processo, algum tema de RH. Pô, a gente já foi várias vezes, eu também rodei aí todas as unidades aí da Embraer aqui no Brasil, né, no exterior também a gente teve a oportunidade de conhecer alguns processos, mas aqui no Brasil, pô, eu já sentei com o operador da linha, mas também já conversei com o diretor da área para entender assim, o que ele precisa, né? Eu acho que você aí como analista está no começo, precisa ter esse cuidado aí de entender o teu processo, entender onde você está trabalhando, entendeu? Ótimo. Rafa, pra gente terminar, qual foi o ponto mais alto da tua carreira até aqui? Olha, Edu, está para acontecer ainda. Eu acho que cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, né? Eu assim, já trabalhei em empresas que tinham uma situação financeira muito boa, já participei de vários momentos ruins de reestruturações, mas assim, o que me ajudou a ter esse crescimento na carreira, essa consistência na carreira foi assim, olha, eu sempre tive um cuidado de ter a parceria com as áreas, de conversar, entender, dizer não quando tem que dizer não, né? Eu acho que a gente tem que ter esse trabalho assim de priorizar as coisas, mas assim, ter os dados na mão, né? Eu acho que isso te ajuda a migrar de área, a crescer na companhia, a ter um argumento para falar com um cara 2, 3 níveis acima de você, porque quando você põe na mesa a discussão com dados, começa a nivelar a tua discussão com o cara, entendeu? Porque você pega lá, pô, sou um especialista, vou discutir com o diretor. Ó, mas estou mostrando para ele aqui, ó, com a consistência dos dados. Isso ajuda muito, Edu, né? E eu acho que assim, como carreira, a gente vai vivenciar um momento agora de transição, né? Eu acho que a gente passou o Covid, agora o retorno aí pós-Covid, e agora a gente está num lance assim de experiência, como a gente tornar o life cycle das pessoas melhores, né? Como também o RH ser mais estratégico. Eu acho que o caminho que a gente tem aqui ainda é simplificação. Eu arrisco a dizer que, como carreira para mim, assim, eu acho que é tornar o RH, e principalmente a área de operações, mais simples, né? Eu tenho aí uma rotina com o time da gente rodar algumas áreas assim, conversar com eles, escutar, fazer uma pesquisa aí de nível de serviço, para entender onde a gente pode acertar e tornar o nosso processo mais simples. E ao mesmo tempo, na área de analytics ali, que é uma outra área muito importante, é isso que eu falei. É como é que a gente vai conseguir dar esse próximo passo. Eu quero muito trabalhar ou propiciar uma empresa que tenha uma análise prescritiva, né? Que é aquilo que eu falei, poxa, quanto eu consigo reduzir o turnover ou quanto eu consigo deixar um pipeline de sucessão mais robusto, mexendo nessas variáveis aqui. Aí eu acho que eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, num ápice da carreira ali, né? Eu olho muito essas duas vertentes, uma área que eu tenho que tornar mais simples e uma outra área que eu preciso robustecer a análise, alavancar a análise para tornar as coisas mais robustas. E, de novo, são áreas que são extremamente ligadas. Se eu não tenho uma folha de pagamento com dado consistente, minha análise não funciona. Exato. Né? Tem algum ponto baixo? Olha, Edu, é difícil porque é muito trabalho. Eu acho que assim, quem trabalha em operações achar que vai sentar na mesa para discutir com o VP, com o diretor, com o presidente, enfim, toda hora, assim, não vai ser assim. Você vai ter que sujar muito sua bota aí, né? Acho que eu brinco um pouco isso. E assim, você tem que vivenciar a área, você tem que entender, você tem que discutir, né? Eu até hoje sei a rúbrica de pagamento dentro da SAP. Por quê? Porque eu tive que fazer um trabalho muito grande lá atrás, estruturar, saber as informações, fazer um mergulho, fazer um deep dive em informações. Eu arrisco a dizer que o mais down aí é você trazer a operação e você mergulhar na operação e ficar lá. Né? E eu tive já momentos que eu tive que, assim, andava de lado e tal, né? Sofria muita pressão por entregar o resultado rápido, mas ainda não sabia nem o problema. Né? Então, hoje eu conto assim com uma experiência bacana, né? E conto assim como um aprendizado, porque eu acho que é nada mais que isso, é um aprendizado. Mas na época sofremos, assim, eu acho que
E isso é legal, porque te forma um profissional melhor, né? Hoje, assim, eu sei e ter passado por vários mercados me ajuda a tomar algumas decisões de carreira ou de alternativas aí que eu encontro de soluções para o mercado, soluções para onde eu estou, né? Eu acho que no Brasil aqui a gente tem vários Brasis no mesmo lugar, Exato. entendeu? Então é difícil falar assim, nossa, se você for trabalhar no varejo, vai ser a mesma coisa que você tem na indústria? De forma alguma. Mas eu acho que você consegue pescar coisas que você fez em vários lugares. Pô, eu já fiz estrutura salarial de jurista dentro de uma seguradora. Funcionou. Mas aí, assim, são sacadas que você tem que ir aprendendo no caminho ali. E eu acho que, de novo, hoje você tem muito mais informação, né? Lá atrás você não tinha essa velocidade. Então, eu acho que as pessoas vão ter uma possibilidade de comparar e resgatar estudos anteriores que quem está com 20 e poucos anos de trabalho, né, de carreira, não teve. Né? Isso aqui funcionava? Ah, funcionava. Benefícios flexíveis. É uma discussão que lá atrás, nossa, era legal. Hoje, não sei. Precisa ver o teu público, entendeu? São coisas aí que, baseado em experiências, você consegue tomar a melhor decisão. Rafa, o que você consome em termos de livro, filme, série, música? Para a gente encerrar a sua participação aqui, queria que você trouxesse para a gente se você consome alguma coisa fora do teu métier profissional. Olha, Edu, assim, eu gosto muito de, né, assim, eu sou um cara muito voltado em esportes, né, pô, pratico vários esportes, assim, e eu gosto muito de biografias, né, então eu gosto de estudar, entender como aquele profissional chegou, como que ele foi aquele atleta, porque é aquilo, não é a figura da pessoa, tem uma jornada Tem uma por história trás. por trás. Então eu gosto muito de ler livros, né, de entender artigos aí, pô, até séries aí que tem aí nos streamings passando com isso, né. Também gosto muito de livros de gestão técnica, né, eu acho que tem aí David Goleman, que é um cara muito bom ali, né, o Raj Karan lá também é um cara que eu gosto muito ali, mas também tem histórias de profissionais aqui no Brasil livros de outros profissionais aqui que eu acho que é legal, né? A gente tem que contar a jornada aí de outras pessoas também, para você também entender, né? Eu acho que é importante eu ler um livro ali sobre operações de RH, quando você tem uma visão smart. Mas é legal também entender assim, pô, como O Poder do Hábito. É um livro muito bacana para você ler também, né? Então acho que assim, entender como alguns comportamentos te ajudam a tomar algumas decisões. O cara de RH precisa ter uma visão ampla ali, né? Rafa, dos livros que você leu, qual a biografia que você se interessou mais, que você mais gostou de ler? Cara, assim, acho que a da biografia que eu mais gostei, acho que eu li super rápido, assim, porque era muito boa, foi do Royce Gracie. Eu acho que conta um pouco toda a jornada da família Gracie no esporte, né? E aquilo que eu comentei, né? Acho que é toda a jornada, né? Porque não é simplesmente assim, apareceu da noite pro dia. Teve toda uma jornada, uma participação, um treinamento, um ritual, uma alimentação, todo um trabalho que a liderança da família propiciou para os membros se tornarem o que elas são hoje, né? E, obviamente, é o que todo mundo fala, né? Quanto mais sorte eu tenho, quanto mais sorte eu tenho, mais eu treino, entendeu? Então, acho que é um pouco disso que eu vejo, assim. Eu acho que é uma biografia que me ajudou a entender que aquilo é a rotina, né? É o ritual, é a consistência nas coisas, entendeu? Não é simplesmente assim, teve sorte, foi aquilo, o cara, não, nasceu com o dom. Acho que isso tem um pouco, mas acho que assim, se você é um profissional que vai trabalhando, treinando para isso, você chega lá, né? Acho que a história do Royce e tudo que ele conquistou, né, abrindo portas aí para os brasileiros e obviamente que tornou, né, um esporte aí tão desejado por todo mundo e eu acho que é um esporte que ajuda as pessoas também a refletirem muito sobre as decisões que toma, como toma, né? Eu acho que... Eu não sei se você já leu, tem a do Carlos Gracie, que é do tio dele, né, que criou a dieta Gracie, conta a história dele, cara, um livro grande. E tem a do Rickson agora, né? Que essa eu quero ler, que eu acho que é um cara muito, muito importante, talvez ele seja menos conhecido do que o Royce, porque o Royce foi o primeiro lutador, foi bicampeão, acho que do UFC, acho que ele ganhou 1, 2, eu não sei se ele ganhou o 3, lutando de kimono, 78 quilos, com adversários que pesavam 30, 40 quilos a mais que ele. Assim. Então o cara é um mito. Aí, e assim, né, outra biografia, eu acho que é do Elon Musk, muito interessante, é do... Esqueci o cara da Apple. Steve Jobs. Steve Jobs.
Muito boa também. Assim, são experiências diferentes, são histórias Sim. diferentes, mas eu acho que assim, te ajuda também a se tornar um bom líder. Sim. Até você entender algumas dinâmicas, entender algumas decisões, né? Eu acho que assim, você tem que tomar decisões difíceis ao longo da tua carreira, né? Sendo líder, principalmente, né? Então, são decisões que às vezes impactam você, impacta o time, ou às vezes impacta uma organização, né? E eu acho que assim, você ter essa consistência aí do esporte, ou ter essa bagagem de outras pessoas que não acertaram e erraram também no meio do caminho, ajuda você a ser um profissional mais completo, né? Rafa, para quem quiser falar com você, te achar onde? Pô, pode me procurar no LinkedIn, tô super aberto aí, publico várias coisas bacanas que a gente tem Sim. feito nos últimos anos aí na Embraer, né? Eu falo muito de democratização de dados, falo muito de sistemas, então a gente está em vários eventos aí, junto com a SAP, parceirozaço nosso. Então, assim, eu tenho muita abertura aí pra gente trocar experiências, adoro conhecer E tem mesmo, histórias viu? ali. Tem mesmo. Tem mesmo. Tenho muitas histórias bacanas aí pra gente contar e várias vivências aí, tenho muitos colegas no mercado, gosto muito disso, acho que a gente trabalha no mercado hoje muito restrito, né, podemos falar assim, e eu acho que a gestão de pessoas, informações de RH, operações, remuneração, né, não pode ser uma caixinha preta, acho que a gente tem que, obviamente que tem estratégias, aí ninguém vai discutir estratégias da organização, mas boas práticas a gente tem que estar super aberto aí para conversar aí. Rafa, obrigado pela sua presença. Você tem mais alguma coisa para você dizer? Algo que você quer falar que eu não te perguntei? Não, Edu, adorei o convite, estou super aberto aí, né? E de novo, fico aí, né, para contar mais experiências. Espero que possa contar novas experiências Com daqui a um certeza. tempo aí, que eu acho que a gente tem muita coisa legal no forno aí para sair. Obrigado, Rafa, pela sua presença. Obrigado, Edu. Valeu. Para você que está vendo, a gente está nos ouvindo, muito obrigado e até o próximo episódio.